Hi everybody! Minha mania agora, estudando um pouquinho de inglês, aí agora colocando umas palavrinhas ou outras em inglês. Olá todo mundo, eu aqui de novo, profeta da bananeira, né? Tá até precisando limpar, tem umas palhinhas secas ali. Não tá muito bacana não o visual, mas tudo bem. A próxima eu garanto que eu posto num ambiente melhor. Bom, gente, me desculpando primeiramente que tem 2 semanas e um dia que eu não postava nenhum vídeo, mas como vocês já sabem, eu costumo ficar pensando, maturando um assunto, amadurecendo. E aí quando eu tenho realmente alguma coisa para falar, não quero falar só por falar alguma coisa, quando me vem aquela coisa, aquela inspiração para falar, eu me sento e gravo e mando para vocês. O tema de hoje é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é algo que sobre o qual eu quero falar hoje, tá? Se vocês procurarem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 8, aí eu sugiro a leitura do capítulo inteiro para vocês entenderem qual o contexto do que Jesus está falando, que é bom a gente entender o contexto e não pegar alguma coisa assim. Por exemplo, eu já falei aqui para vocês sobre tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas usam isso como se fosse assim: eu sou um herói, bato no peito, eu posso tudo porque Deus me fortalece. Não é bem assim. Eu já expliquei o contexto, sugiro que vocês voltem a alguns vídeos, mas para dar uma recapitulada aqui, o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: eu sei tanto passar frio como passar calor, tanto passar na pobreza como passar na riqueza. Eu tenho a capacidade de adaptação. Em todas as coisas eu passo bem. Se eu estou na riqueza, eu passo bem. Como? Não me esquecendo que eu fui pobre. E se eu estou na pobreza, eu agradeço a Deus, porque um dia eu já tive as coisas. E eu sei passar por todas elas, sem murmurar, sem reclamar, calado, grato a Deus por já ter me feito passar por muitas experiências. As boas e as más me fazem amadurecer. Aí é bem diferente, né? Ele diz: posso fazer isso, mas posso fazer aquilo. Posso passar por uma situação, posso passar por outra. E aí eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, eu tenho maturidade, eu tenho experiência, eu tenho crescimento espiritual para passar por todas as situações boas ou más, porque Deus me dá essa força. Então quando a gente pega uma coisa fora de contexto, aí fica como tem muita gente que usa, né? Deus no controle, Deus na frente, não sei o que lá, às vezes não tem absolutamente nada a ver. Como hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma história, eu estou estupefato. E tem gente que assim, tipo, uma pessoa que fazia oração todo dia, orava a Deus todo dia para um casal fulano de tal se separar, ou para alguém morrer, ou para alguém não sei o que lá. Gente, a pessoa não conhece nada da Bíblia, né? A mesma Bíblia que manda a quem bater numa face, a gente manda da outra, a pessoa fazendo oração desse tipo. Então, na verdade, a pessoa não conhece. Pega um texto qualquer e utiliza ali como um bordão, como um refrão, como uma frase de efeito, como um mantra, seja lá como for. Então, um dos objetivos desse meu canal é pegar um texto sem descontextualizá-lo, às vezes extraindo ele do contexto sim, mas para dar uma explicação, e depois também lendo o entorno dele, né? O contexto de onde aquele texto foi tirado. Por quê? Porque nesse texto do capítulo, capítulo 8 do Evangelho de São João, Jesus está falando muitas coisas ali, e ele diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Em que contexto estava nessa história aí? Foi naquela ocasião que Jesus estava lá em um determinado lugar e apareceu um bocado de gente lá. Pegaram uma mulher em adultério, ou seja, traindo o marido dela. E aí disseram: Senhor, essa aqui está pega em adultério. Segundo a lei, o que eles conheciam, ela tem que ser apedrejada na frente de todo mundo. Aí Jesus pegou, não respondeu nada, começou a escrever na areia e... Aliás, Jesus até disse assim: quem não tiver pecado, então atire a primeira pedra. Ele não estava dizendo que ela estava inocentada, certo?
Só Jesus disse assim, quem tiver realmente for muito puro, então pode julgar as outras pessoas. E aí, nesse contexto, quando ele disse isso, no final das contas, depois de uma pausa, todo mundo foi embora e Jesus disse para a mulher, onde é que estão teus acusadores? Não estão aqui, Senhor, eu também não te condeno. Aí, olha só, eu também não te condeno. Aí, mais embaixo, os fariseus começam a perguntar a ele, e com que... Porque ele diz assim, eu também não te condeno, vá em paz e não peques mais. Aí os fariseus dizem assim, quem é você para ter poder de perdoar os pecados? E Jesus começa a falar muitas coisas sobre ele, sobre o Pai. Eu não sou desse mundo, vocês são desse mundo, por isso que vocês não entendem. Eu não sou como vocês, porque eu não sou daqui, eu sou do Pai, vou voltar para o Pai, falando do relacionamento dele enquanto filho de Deus. E as pessoas nunca aceitavam que, como aqui de Nordeste, um comedor de feijão com farinha ou comedor de farinha fosse se auto-intitular o Salvador do mundo ou alguém que pudesse perdoar os pecados. Era muita petulância para uma pessoa, né? Dizer isso, era muita arrogância para a pessoa. Mulher, perdoa os teus pecados. Quem é esse? Um filho de um marceneiro, um homem que move ali. Como é que ele faz isso? Só que Jesus estava falando verdades absolutas, que ele sim era o Filho de Deus. Aí dirigiu-se aos discípulos dele, se vocês permanecerem em mim, e vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vos libertará. Aí, a partir desse momento, que eu quero descer mais profundamente ou enfatizar mais algumas coisas. Quando você conhece a Jesus intimamente, você conhece a palavra de Deus intimamente, você conhece uma verdade que está ali, você não se escraviza por absolutamente nada. Eu vou fazer e resolvi fazer uma série de vídeos explicando passagens da Bíblia e explicando por que estão utilizando algumas denominações, religiões, enfim, usam-se dessas passagens descontextualizadas, traduções erradas, forçando um sentido, para quê? Para aprisionar as pessoas em um pensamento, em um sistema filosófico, em um sistema teológico que não está de acordo com a Bíblia. E aí, nesse caso, veja só, a mulher adúltera, para começar, se ela fosse para ser apedrejada, ela não podia ter sido apedrejada sozinha, né? Porque a pessoa não adultera sozinho. A pessoa só adultera com uma outra pessoa, né? Que ajude. O ato de adulteração, de traição, só pode ser cometido pelo menos a dois. Um sozinho não pode. Então, cadê o homem que não foi lá ser trazido para ser apedrejado junto com ela? Para começar aí o primeiro erro, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer, quando Jesus chegou e trouxe aquela verdade ali, naquele momento, vocês todos são pecadores, portanto, não podem condenar ninguém. E aí depois ele diz, mas eu posso julgar, sim, porque ele é o Filho de Deus. Ok, mas ele diz, quando ele quer dizer isso, ele diz assim, eu sou detentor de uma verdade. Essa verdade pertence a mim, me foi dada. E quem conhecer essa verdade vai ser liberto. Agora eu pergunto, aí passando para um outro contexto aqui, e a primeira coisa que eu vejo que se faz errado em muitas igrejas, eu estou falando cristãs, certo? Eu já vi muitos casos de igrejas, e especificamente evangélicas, que é o meu onde eu nasci, de que, por exemplo, um homem e uma mulher vivendo juntos, se não fossem casados no papel, no civil, no religioso, eles não tinham direito de comungar, ou seja, tomar a ceia, não tinham direito de ter cargo nenhum na igreja, cantar em conjunto, em coral, nada. Era uma pessoa assim, jogada ali no banco, escondida, uma samambaia, só de enfeite mesmo em algum lugar. Agora eu pergunto, onde é que tem na Bíblia que as pessoas devem ir para um cartório para fazer isso? Porque na época de Jesus, por exemplo, não tinha. O próprio pai de Jesus tomou Maria em matrimônio. Não teve registro em cartório, não tem isso na Bíblia. Aí eu conheço muita gente que realmente tinha gente que passava por humilhação na igreja. Aí chamava logo amancebado, vive amancebado. Não negavam a pessoa o direito à salvação, porque também era demais,
né? E outro capítulo eu vou falar sobre essa história de salvação. Sobre o tema salvação. Essa história não, porque vulgariza, banaliza, né? Sobre o tema salvação. Então não negava a pessoa a salvação, porque era dada diretamente por Deus, mas negavam a comunhão, não podia tomar da Santa Ceia. E aí eu pergunto, e aí, por que essas pessoas, vivendo às vezes juntos 20, 30 anos, se amavam menos ou se tinham menos respeito ou viviam menos como casal do que outras pessoas que, como eu sei que tem, porque em todo lugar tem, vivem sob o manto de um casamento civil, ou seja, casados no cartório, mas inimigos dentro de casa. Às vezes até completamente desconhecidos e mantêm uma vida de aparência somente porque alguém tem um cargo na igreja, somente porque CA, somente porque não sei o que lá. Esse capítulo sobre a ceia também vou falar um pouquinho mais adiante. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e... Aliás, o Supremo Tribunal Federal não. Foi bem mais recente, foi a lei do divórcio. Não, mais recente, que começou a reconhecer a união estável. Duas pessoas que vivem juntas, têm uma vida em comum, e aí eu nem vou descer em detalhes jurídicos, o tempo que eles vivem em comum, ou se moram realmente juntos, enfim, pessoas que têm uma relação afetiva, às vezes afetivo-financeira, e outras situações, às vezes têm filhos juntos, tal. São vários os critérios que podem levar ao reconhecimento de uma união estável. E aí, pá! Foi-se entender, o judiciário entendeu que, e depois virou lei, que um homem pode viver até em união estável com mais de uma mulher, ou vice-versa também, e os efeitos são considerados como um casamento igual à comunhão, comunhão parcial de bens, eu agora me perdoe. Eu acho que é a comunhão parcial de bens, ou seja, a partir do momento que está junto, tudo se divide. Então, a lei entende que as pessoas, mesmo morando juntas, sem ter uma certidão de casamento, elas não, ou seja, não passaram por um cartório, elas são consideradas exatamente iguais como quem estivesse em um casamento. E digo mais, uma pessoa pode ter mais de uma união estável, pode ser casado com uma pessoa e ter união estável com outros, filhos serem reconhecidos, ter que pagar pensão para filhos e dividir bens e tudo mais. Aí me diga, como é que fica esse conceito, então? Se a própria lei dos homens, porque parece-me que o entendimento era que não podia comungar, por exemplo, não podia participar de determinadas atividades da igreja, porque segundo a lei dos homens não estava casado. Aí o que acontece agora? A lei dos homens reconhece como se casamento fosse assim chamado de união estável, e é a mesma coisa. União estável, inclusive para quem não quer dividir bens, é melhor casar com regime de separação total de bens, casar separando. Mas quem não quer viver em união estável, aí os bens se comunicam, ou seja, ficam pertencentes a ambos. Aí como é que fica agora, então? Como é que as igrejas ainda vão continuar nesse anacronismo, ou seja, nessa coisa velha, arcaica, de não permitir que as pessoas comunguem ou pratiquem determinados atos? Então, e outra coisa, tem mais uma informação. Há países no mundo, por exemplo, a Escócia... Se alguém me corrija se eu estiver errado e a informação tiver alguma mais atualizada. Mas vou deixar a imagem para vocês pesquisarem. Se duas pessoas chegarem, por exemplo, se conheceram agora, e aí chamaram outras duas pessoas e na frente dessas duas disserem, nós estamos casados a partir de agora, para todos os efeitos civis, jurídicos e tudo mais, e patrimoniais, aquelas pessoas são consideradas casadas pelo simples fato delas declararem uma em conjunto com a outra e na frente de duas testemunhas. Então pronto, aí quer dizer que lá na Escócia, assim as pessoas podem comungar e participar efetivamente da vida da igreja. E aqui não pode. Então o que é que eu quero dizer? Se você conhece uma verdade... como Jesus diz, e essa verdade liberta, então você não se aprisiona. E talvez foi um fato que, assim, eu choquei várias pessoas quando determinadas coisas eu disse e fiz, porque eu fui entendendo verdades que não estavam de acordo com a Bíblia. Ou estavam, aliás, o contrário, estavam completamente de acordo com a Bíblia, mas eu fui ensinado que o que eu estava fazendo era errado e impuro aos olhos de Deus. Então, o meu conselho é,
analise bem, estude a intenção do que Jesus quis dizer, o contexto de onde ele falou ali, para você não ser escravizado por um sistema, por um ensino, por uma filosofia teológica, enfim, que na verdade vai contra o sentido e o ensinamento da Bíblia do que o próprio Cristo disse, e assim você será liberto pela verdade de Jesus. Amém? Obrigado a todos e beijo a todos.